irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, dizer estou feliz nessa noite, estar aqui mais uma vez. E sou agradecido ao Senhor por essa noite, estar na casa dele nessa noite. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Uma palavra bem conhecida. Primeiro Samuel, capítulo 18, versículo 1, amém? Está dizendo assim, ó. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitisse que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Somente até aqui nessa noite, amém? Uma palavra abençoada nessa noite. E talvez, se eu conseguir ministrar da forma que o Senhor falou comigo, você vai sair daqui cheio da presença dele nessa noite. Se nós observarmos, irmãos, a palavra que nessa noite está dizendo de aliança. E talvez você encontrou na sua caminhada uma pessoa a qual estava do seu lado em todo o tempo, assim como Davi e Jonatas. E assim a palavra diz que ele fez uma aliança, e talvez você fez uma aliança com essa pessoa, e você está aqui nessa noite para adorar o Senhor. Irmãos, nós sabemos que ainda nesse contexto, nessa palavra, nós vamos ver que ainda Saul reinava Israel, ainda estava no reinado, reinando aquele povo. Nós podemos ver nessa noite que a palavra nos diz a respeito de Davi. Nessa noite fala a respeito de Saul e fala a respeito de uma aliança que está sendo feita nesse momento. Nessa noite você vai observar que a palavra dele, do Senhor neste lugar, é para você que está aqui nessa noite. É uma palavra que vai trazer na sua memória aquilo que você perdeu, aquilo que você um dia deixou para trás. Mas nessa noite Deus vai restaurar aquilo que você perdeu. Nessa noite, quando nós observamos que Saul ainda está no reinado, nós sabemos que Davi seguia as suas ordens, mesmo diante da vida de Saul, ele obedecia aquilo que o rei Saul ordenava a Davi fazer. E vale lembrar nessa noite que quando Saul estava atormentado pelos espíritos imundos, ele mandava chamar a Davi para adorar, para cantar para ele. E a Bíblia nos diz que então o rei se alegrava, o rei ficava ali liberto daquele espírito. Então nós sabemos que mesmo assim Davi seguia as ordens. Mas nós vamos observar nessa noite que quando nasce essa amizade, quando nasce essa aliança entre Davi e Jonatas, nós vamos ver que Deus faz parte dessa aliança. Nós vamos ver que Deus faz presente nessa aliança, que Deus faz presente no meio dessa amizade, porque nós vemos que essa amizade é tão verdadeira, nós podemos ver que essa amizade é tão leal, que nós vamos ver que Deus se manifesta no meio dessa aliança. É uma aliança verdadeira, porque a Bíblia nos diz que quando Saul estava revoltado, que quando Saul estava atormentado, querendo matar, destruir, nós vemos que Jonatas ainda ali com o povo, ainda ali no meio de Israel, nós vamos ver que a amizade entre eles continua, que a amizade ainda prevalece. E quando Jonatas observava essa situação sobre Saul, ele avisava Davi: olha Davi, quando eu lançar a flecha para o sul, você vai para o sul, porque dá para observar, dá para saber que não pode chegar perto, não pode avançar. Você pode ver que essa amizade é tão leal, que quando acontecia, Jonatas avisava Davi. Então nós nessa noite podemos ver que
Quando Deus habita na nossa vida, Deus é tão verdadeiro, que Deus é tão leal na nossa vida, que mesmo diante do inimigo, que mesmo diante da dificuldade, Deus vai colocar pessoas leais ao seu lado. Deus vai colocar pessoas que acreditam na tua chamada. Deus ainda vai colocar pessoas que acreditam no teu ministério nessa noite. Deus vai colocar pessoas que diante da dificuldade vai te abraçar e vai dizer que está contigo no teu pior momento. Assim foi a amizade entre Davi e Jonatas, e surgiu essa aliança. E nós vemos que diante dessa amizade, Jonatas vai à beira, vai à frente de guerra, e ele falece diante dessas guerras. Só que quando acontece, passa os anos, o tempo, Davi vai estabelecer no reinado de Israel. E nós sabemos que da linhagem de Saul, perante o povo não vai existir ninguém. Perante a linhagem de Saul, ali naquele momento, naquele reinado, nós podemos ver que alguém da família de Saul não tem mais ninguém ali, não tem alguém existente. E nós podemos ver que diante dessa situação, quando Davi ainda estava no reinado, ele lembra da aliança que fez com Jonatas. Nós podemos observar que a lealdade durou até a vida de Davi. Quando ele entrou no reinado, ele não se esqueceu daquilo que fez, daquela aliança que fez com Jonatas, quando ainda era vivo. Então você vai observar que dentro da palavra do Senhor, diante disso, ele vai se lembrar. E Davi vai perguntar se ainda existe alguém da casa de Saul, vai perguntar ainda se existe alguém da linhagem da casa de Saul. Vai chegar alguém para Davi dizendo: olha Davi, existe alguém, uma pessoa, existe um filho, o filho de Jonatas. Quem é essa pessoa? Essa pessoa está jogado na terra do esquecimento. Essa pessoa está abandonada na terra do esquecimento, aonde as pessoas que eram aleijadas, pessoas que tinham doença, eram largados. Eu quero dizer para você nessa noite, que ainda existe a promessa do Senhor. O rei vai mandar te chamar nessa noite. O rei vai mandar te chamar para sentar na mesa. O rei vai te convidar para estar aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que o teu lugar é aqui na igreja, adorando ao Senhor. Eu quero dizer para você que o teu lugar é aqui na assembleia, adorando ao Senhor nessa noite. O teu lugar é aqui dando glória ao Senhor nessa noite. O teu lugar não é na balada, o teu lugar não é na festa, o teu lugar é aqui nessa noite, adorando ao Senhor, elevando a adoração a Ele nesse lugar. Aqui é o lugar que você pode estar nessa noite. Irmãos, a vida do filho de Jonatas vai ser mudada. Porque esta pessoa, a qual é chamado Mefibosete, nós podemos ver que ele está jogado. Porque a única pessoa que estava viva da linhagem de Saul, a única pessoa que estava vivo da linhagem de Jonatas é Mefibosete. Nós vemos que ele vai ser jogado na terra do esquecimento, porque para alguns ele não tinha mais valor, para alguns ele não tinha mais vida, não tinha mais jeito. E talvez você esteja aqui nessa noite, alguém olhou para você dizendo: olha, ele está no esquecimento, ele está no anonimato, ninguém vê, ninguém nota. Mas Deus vai se pronunciar, vai se levantar e vai dizer: ainda tem jeito. Ainda vai dizer que ainda tem jeito para a tua história. Quando pensa que está tudo acabado, Deus se levanta e diz que ainda tem jeito. A promessa ainda está de pé na tua vida. A promessa ainda está de pé na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu vim aqui profetizar para a tua vida. Você pode estar agora no anonimato. Talvez alguém pode ter jogado você na terra do esquecimento, mas Deus lá dos céus já te nomeou
notou nessa noite, para te dizer que ainda tem jeito para a tua história, que ainda tem jeito para a tua casa, que a porta ainda pode se abrir nessa noite, que o filho pode ser liberto, que a tua esposa, o teu esposo ainda tem libertação nessa noite. Eu vim pregar para alguém nessa noite que precisa dessa palavra. Eu vim pregar para alguém nessa noite que necessita dessa palavra nessa noite. Você está aqui para adorar Ele. Irmãos, quando a presença do Senhor prevalece na vida de quem tem Deus, aquele que estava do teu lado vai te levantar. Que a Bíblia diz que quando Jesus olha para os discípulos, dizendo aos discípulos: olha, vão de 2 em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Na tua jornada, Deus vai colocar alguém para quando você cair, Ele te levantar nessa noite. Assim foi essa amizade, essa aliança. E quando Davi pergunta se ainda existe alguém da casa de Saul vivo, alguém chega: olha, tem um aleijado que está jogado na terra do esquecimento. Existe um aleijado que está na terra do esquecimento jogado. Talvez essa pessoa, quando Mefibosete está ali naquele lugar, naquele momento, talvez eu vou imaginar que nessa noite, eu vou conjecturar a história, eu imagino ele pensando e dizendo: olha, um dia, a qualquer momento, eu vou ver a carruagem do rei entrando nessa cidade, aonde ninguém dá valor, aonde ninguém entra. Um dia eu vou ver a carruagem do rei vindo me buscar, para eu sentar na mesa do rei, para eu comer na mesa do rei. Talvez você imaginou, pensou nessa noite a mesma coisa. Talvez você um dia imaginou: um dia eu vou estar na casa do Senhor, um dia eu vou estar adorando, um dia eu vou estar cantando, um dia eu vou estar louvando. E eu vou dizer para você que Deus foi até o teu encontro. Jesus foi até o lugar onde você estava, teve um encontro verdadeiro contigo, te resgatou, e você está aqui nessa noite profetizando a palavra dele. É Deus dizendo para a tua vida: eu te trouxe aqui nessa noite para mostrar que ainda tem jeito, que ainda eu mudo a história, que ainda eu mudo o cativeiro nessa noite. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou virando o cativeiro nessa noite. Eu estou derramando unção na vida de crente nessa noite que perdeu a unção, perdeu a intimidade. Existem pessoas aqui que Deus está liberando unção, liberando promessa nessa noite. Glorifica a Ele, porque Ele se faz presente. Quem carrega a promessa dele, irmão, não tem perca. Quem carrega a presença dele não tem fim. A última palavra ainda vem dele. A última palavra ainda vem do Senhor nessa noite. Tem jeito sim para a tua vida, tem jeito para a tua casa, tem jeito para a tua história. Mas pregador, estou fraco, eu não tenho mais força. Deus está te dando força nessa noite. Está dizendo que ainda tem jeito, tem promessa na tua casa, ainda tem promessa na tua vida. Deus pode fazer da tua vida algo grandioso. Deus te sustenta ainda nessa terra. A porta pode estar fechada, mas Deus sustenta. A porta pode estar fechada, mas Deus ainda te mantém de pé. Deus te mantém de pé ainda nessa noite. Não sei se você lembra quando chegou a pandemia, a Covid, pessoas desempregadas, portas foram fechadas, mas tinha crente, irmãos, que estava comendo melhor do que quando estava trabalhando. É Deus mostrando para a humanidade, é Deus mostrando para os crentes nessa noite que Ele que sustém a tua vida de pé. Não é homem, não é a pessoa que está do teu lado, é Deus que ainda te coloca e te mantém de pé nessa noite. Você chegou aqui sem força, você chegou aqui sem vida, mas Deus está dizendo para você nessa noite: hoje é dia que eu quebro as portas fechadas. Hoje é dia de restaurar vidas de pessoa nessa noite. Deus está dizendo para alguém: hoje é dia que eu quebro os traumas da tua vida.
Hoje é o dia que eu quebro as correntes que aprisionam a tua vida. Deus está dizendo nessa noite, hoje é dia, aleluias. Hoje é dia que eu manifesto na tua casa. Hoje é dia que eu manifesto o meu poder na tua vida. Hoje é dia que eu visito o hospital nessa noite. Hoje é dia que eu visito pessoas enfermas nessa noite. Hoje é dia que eu estou curando pessoas. Hoje é dia que Deus está dizendo nessa noite que Ele está fazendo cirurgias na vida de pessoas nessa noite. Mas pregador, eu não acredito. Eu vou acreditar por você nessa noite. Pregador, eu não tenho fé. Eu vou ter fé por você nessa noite. Irmãos, o teu milagre vai gerar notícia em toda parte. A tua história ainda vai gerar notícia em toda parte. Deus vai mostrar para os teus inimigos que é Ele que está no comando da tua história. Deus vai mostrar para os teus inimigos que é Ele que ainda pode, é Ele que mantém a tua vida de pé nessa noite. Deus vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Mas pregador, Deus não envergonha ninguém, envergonha sim os inimigos. Porque quando a Bíblia nos diz no livro de Salmos, Ele vai preparar uma mesa para Davi diante dos seus inimigos, só para mostrar que é Ele que ainda está no comando, para mostrar que é Ele que ainda pode na vida de Davi, na tua vida. E hoje Ele está aqui dizendo, ainda eu posso tudo na tua vida, na tua casa nessa noite. Eu vou chegar no teu anonimato, eu vou chegar na tua história e vou trazer vida novamente. A presença dele está aqui nessa noite. Ele ainda fala contigo nessa noite. Pastor, ainda tem pessoas que olham para o lado, vê pessoas falando em línguas, fala, esse ali está doido, esse ali está ficando louco. Aqueles, o que se está falando? Que língua é essa? Eu venho dizer para você nessa noite que é a presença do Espírito Santo de Deus. Não liga para quem está do teu lado, adora do teu jeito. Adora do teu jeito, do teu momento nessa noite. Fechei a Bíblia. Adora do teu jeito nessa noite. Se você quiser correr, corre. Se você quiser pular, pula. Mas adora ao Senhor nessa noite. A presença dele se faz presente aqui nessa noite. Eu vejo Deus visitando casa de pessoas nessa noite. Eu vejo Deus visitando pessoas nessa noite. Eu vejo Deus visitando pessoas aqui neste lugar. Eu vejo Deus visitando pessoas que estão na terra do esquecimento. Alavarabachuri calavaramanai. Ravalabarabachuri calavanasébia. Se eu fosse você, não deixava essa presença ir embora. Se eu fosse você, não deixava essa glória ir embora nessa noite. Se eu fosse você, pedir o batismo com o Espírito Santo. Se eu fosse você, pedir a restauração. Se eu fosse você nessa noite, pedia a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. A glória de Deus se faz presente aqui nessa noite. Deus se faz presente aqui nessa noite, irmão. Se você pode contemplar a glória que está aqui no ambiente, você não ficaria de boca calada vendo esse Deus operando no meio da igreja, vendo esse Deus operando no meio do seu povo nessa noite. Para terminar, e quando a Bíblia diz que quando o rei pergunta
Se ainda existe alguém da linhagem de Saul, alguém chega e fala: olha, rei, tem alguém, um aleijado, está jogado lá na terra do esquecimento, não tem mais jeito, não tem mais vida, as suas pernas foram quebradas. Mas a Bíblia diz que Davi, o rei Davi, manda buscar, que ele vai sentar na minha mesa, vai comer comigo, vai estar comigo, vai jantar comigo, vai adorar comigo. Manda buscar aquele aleijado, aquela pessoa que estava jogada na terra do esquecimento. Quando vê a carruagem do rei, porque não era igual fazer aquilo naquele tempo, não era daquele jeito fazer naqueles tempos. Sabe por quê? Porque o povo está acostumado só ver gente chegando aleijado, pessoas com doença, mas quando vê a carruagem é algo diferente. Quando vê a carruagem do rei chegando, dizendo: olha, é o rei que está chegando. É igual aqui nessa noite, quando você nota algo diferente, você vai perceber que é Deus chegando no ambiente. Quando você vê alguém glorificando, é Deus se manifestando no meio do ambiente. A carruagem de Deus nessa noite vai chegar para a tua vida. A carruagem do rei vai passar aqui nessa noite. Deus está restaurando sonhos nessa noite. Deus está restaurando vida nessa noite. A carruagem do rei vai chegar. Você vai comer na mesa do rei. Se coloque de pé nessa noite.